Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje qual que vai ser? Quais áreas que eu posso trabalhar na logística. Você, como profissional da logística, você já conseguiu pensar na quantidade de áreas e atividades diferentes que você pode trabalhar na logística? Você já teve essa clareza? Que talvez você nunca tenha se dado conta no leque, de alternativas que você tem para fazer uma carreira na logística. E são muitas áreas diferentes, são muitas atividades diferentes. E talvez você não tenha conseguido perceber isso, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos. Rubens, em qual área que eu posso trabalhar na logística? Então eu decidi fazer um conteúdo 100% voltado para isso. Porque eu acho que nem todo mundo consegue ter essa visão clara de quais áreas em que pode fazer carreira na logística. E essa falta de percepção, ela pode ser por um motivo relativamente simples, porém ao mesmo tempo muito complexo de aprender e de entender. E para que eu possa te mostrar todas as alternativas possíveis de carreiras, de áreas que você pode seguir na logística, antes eu preciso te dar uma pequena amostra do universo que você, como um profissional de logística, vai estar inserido. E quando você olha apenas a sua atividade, quando você olha apenas o que você tem como escopo, que é o seu dia a dia, a sua responsabilidade que você tem no seu dia a dia, isso aí é uma pequena parte de um todo bem grande chamado cadeia de suprimentos ou supply chain. E por que eu disse que o motivo para a falta de percepção em relação às oportunidades de carreira na logística, ele é um motivo simples. Porque simplesmente você talvez não conheça muito bem esse mundo chamado cadeia de suprimentos. E por que é tão complexo, ao mesmo tempo que ele é simples, Então, você não conhece tão bem esse mundo chamado cadeia de suprimentos? E por que ao mesmo tempo ele é tão complexo de aprender e de entender? Porque os profissionais da logística, no geral, eles não têm esse aprendizado sobre a cadeia de suprimentos em cursos superiores e eu posso te dizer até que nem na pós-graduação. Você aprende, sim, todas as áreas da logística. Isso você aprende, as áreas de forma individualizada. Cada área, o que ela faz, quais são as suas principais responsabilidades, as principais entregas. Só que o entendimento de toda a cadeia de suprimentos, o entendimento das suas amarrações, é algo que, na maior parte das vezes, o profissional da logística, ele acaba tendo que fazer isso sozinho, por conta própria. Ele vai ter que começar de forma individual, de forma sozinha mesmo, entender todas as ações e reações que acontecem na cadeia da sua área, das suas atividades, os impactos de uma área da logística em uma outra área. E dessa forma, quando ele começa a entender o que ele faz em um determinado ponto, o que vai acontecer em outro ponto da cadeia, e quando ele começa a entender os impactos da logística numa outra área, ele começa a formar uma coisa que eu chamo de visão sistêmica da cadeia de suprimentos. E não é fácil. Por que eu digo que é complexo essa parte? Porque não é fácil você fazer toda essa amarração sozinho. Por isso que é o motivo da complexidade. E eu vou ajudar você, aqui nesse vídeo, a entender um pouco sobre a cadeia de suprimentos, para que você possa visualizar todas as oportunidades que você, como um profissional de logística, que você pode ter para crescer na carreira e conquistar aqueles seus objetivos profissionais. Os objetivos, aquela posição que você almeja, que você definiu como o seu objetivo profissional em chegar daqui a 1, 2 ou 5 anos. E, consequentemente, aquele salário que você gostaria de estar ganhando também nesse mesmo período. Então, vamos lá, deixa eu te mostrar de uma forma bem simples, eu vou mostrar para você entender como eu vou criar uma estrutura de uma cadeia de suprimentos, mas eu vou criar uma estrutura bem básica mesmo, e depois eu vou aumentando a complexidade dessa estrutura da cadeia de suprimentos.
Isso é para facilitar o entendimento seu, para você conseguir ali compreender onde você está como profissional de logística. E essa estrutura simples, ela realmente é uma estrutura que acontece em todos os processos e depois vai ficar muito mais fácil. Quando eu te mostro ela de uma forma simplificada, quando eu começar a adicionar ali novos players, novas entidades, vamos assim dizer, envolvidas na cadeia de suprimentos, vai ficar mais fácil quando você entende o básico e eu começar a deixá-la maior. E vamos lá. Toda a cadeia de suprimentos, ela possui, no mínimo, 4 estruturas. E eu vou chamar essas estruturas, para ficar bem simples, para eu poder te explicar aqui, eu vou chamar cada uma dessas estruturas, eu vou chamar carinhosamente de caixinhas. Então, numa estrutura básica de cadeia de suprimentos, sempre você vai encontrar 4 caixinhas. E pensa assim, né? Pensa no desenho de um processo. O processo, né, qualquer processo, tem várias caixinhas. E a cadeia de suprimentos é exatamente isso. Ela é um processo, um sistema com várias caixinhas, com várias atividades ligadas em uma determinada sequência. E deixa eu te mostrar então dessa estrutura básica para que você consiga entender onde que você está inserido quando eu falo com você como profissional de logística, aonde você está inserido quando eu falo de cadeia de suprimentos. Então vamos lá. Vamos começar colocando a sua empresa, a empresa onde você trabalha, no centro desse processo, certo? Ela vai estar numa caixinha central e vamos colocar essa caixinha central chamada produção, tá legal? Então produção é a caixinha central e é a empresa onde você trabalha. Só que antes da empresa onde você trabalha, a gente vai ter uma caixinha chamada o quê? Fornecedor. Então você tem a caixinha produção, que é a empresa onde você trabalha, e tem o fornecedor, correto? E depois disso, nós vamos adicionar, após aquela caixinha que é da sua empresa, você vai adicionar uma caixinha chamada distribuição. E após a distribuição, uma outra caixinha chamada cliente. Então, como você pode ver, para o cliente receber um produto, né, ele vai estar onde? No final do processo. E antes dele receber, vai ter uma etapa que é a distribuição. A distribuição do produto acabado, que é o transporte, a armazenagem. Que para acontecer a distribuição do produto acabado, precisou o quê? Que a área de produção fabricasse aquele produto. E para fabricar aquele produto, precisou de uma matéria-prima, de insumos, que quem forneceu foram os fornecedores da empresa. Essa é uma simplificação da cadeia de suprimentos. Então vamos recapitular aqui. Fornecedor, produção, que é a empresa onde você está, distribuição e cliente. 4 caixinhas. Simplificação básica de uma cadeia de suprimentos. Você precisa ter essa visão. Você precisa guardar isso, que essa é o desenho de qualquer cadeia de suprimentos. E para a gente deixar isso mais complexo, para a gente adicionar mais complexidade a todo esse sistema, a todo esse processo, o que a gente faz? Vamos colocar múltiplos fornecedores. Porque a empresa não tem apenas um fornecedor. Para produzir um determinado produto, tem diversos fornecedores. Então, naquela caixinha que era um fornecedor, adiciona aí vários fornecedores. Múltiplos clientes. A empresa geralmente não vai ter um único cliente, ela vai ter diversos clientes. Então, lá na outra ponta, você vai estar atendendo diversos clientes. E aí a maior parte das empresas não trabalha com um único produto. Você tem uma cadeia com diversos produtos. E aí você vai ter também mais o quê? Você vai ter armazéns intermediários, você vai ter centros de distribuição, terminais portuários, aeroportos, pontos de redespacho. Tudo isso aí para ajudar na distribuição do seu produto acabado. E aí você vai adicionando cada vez mais caixinhas nesse processo. E ele vai ficando cada vez mais complexo. Porque o seu fornecedor, ele tem os fornecedores dele, então tem o fornecedor dos seus fornecedores. E os clientes, alguns clientes que você vende, pode ser que não seja o cliente final. Ele é um cliente que compra o seu produto, ele faz alguma melhoria, ele é uma matéria-prima para uma produção dele e ele tem os clientes dele. Então tem os clientes dos seus clientes. E cada uma desses participantes da cadeia de suprimento, cada um deles vai ter a sua própria cadeia de suprimentos. E elas vão se interligando. Percebeu a complexidade disso? Eu saí de um modelo bem simples para você entender,
o básico, que são aquelas 4 caixinhas que toda cadeia de suprimentos tem, e comecei a adicionar várias outras caixas, para você entender o quanto isso é grande. Então, todo esse sistema, do início ao fim, ele está cheio do quê? Está cheio de atividades logísticas. A todo momento tem atividade logística acontecendo numa cadeia de suprimentos. E com certeza você está envolvido em uma delas. Você participa de uma dessas atividades. E é por isso que você precisa entender o todo. Você precisa entender como tudo isso funciona. Porque o entendimento de toda a cadeia de suprimentos vai te proporcionar o quê? Vai proporcionar que você consiga evitar de tomar ações e decisões equivocadas. Porque quando você não conhece a cadeia de suprimentos como um todo, né, você não vai saber quais são as interfaces, você não vai saber quais são os impactos, né, que uma área tem na outra. E dessa forma, entendendo a cadeia de suprimentos, você vai evitar, sim, de tomar ações e decisões que podem muito bem ser boas para uma determinada área, só que podem estar atrapalhando e muito outras áreas. Por isso que é muito importante que você crie, você construa o que eu chamo de visão sistêmica da cadeia de suprimentos. Você precisa entender como é que funciona todo esse processo. Você precisa entender como as áreas se interligam. E esse conhecimento da cadeia de suprimentos, essa visão sistêmica, ela é muito importante quando você vai querer melhorar o resultado da sua área, quando você precisa melhorar o resultado para bater aquela meta. Por quê? Porque se você não tem uma visão clara de como que as coisas se interligam na cadeia, você vai tomar decisões para melhorar os seus resultados, para bater aquela meta, que podem ser erradas, equivocadas, vai atrapalhar uma outra área e, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter que abortar aquela decisão que você tomou, porque ela não está sendo boa para todo o processo. E quando você tem uma visão completa da cadeia de suprimentos, você consegue ter uma visão, que eu costumo dizer, de ter um olhar buscando o bom global e não o ótimo local. Qual que é a diferença do bom global para o ótimo local? Do bom global, né? Qual que é a diferença entre o bom global e o ótimo local? Quando você busca o ótimo local, você está olhando o seu processo de forma individualizada e tornando esse processo o mais ótimo, o mais perfeito possível. Mas você não está olhando para o lado. Você não está olhando para os processos anteriores, para os processos subsequentes. E aí você acaba definindo ações que são muito boas na área onde você está. E ela vai ser muito boa, mas não vai ser boa para todas as outras áreas. Não vai ser boa para a empresa. Então, por isso que o ótimo local, ele não é o que você tem que buscar. Você tem que buscar o que é bom para a empresa. Que é o quê? O bom global. Às vezes você vai definir uma ação que, se você puxar muito para atingir o melhor resultado na sua área e vai prejudicar uma outra área, você vai ter que diminuir um pouquinho o que você vai fazer para que não prejudique o processo como um todo. Então você vai buscar sempre uma visão de bom global e nunca de ótimo local. E para que você consiga fazer isso, para que você consiga propor ações que realmente vão ser eficientes e eficazes para todo o processo, e para que você consiga ali bater a sua meta sem prejudicar nenhuma outra área, você precisa ter uma visão sistêmica da cadeia de suprimentos. E muitos profissionais, eles são extremamente especializados em uma determinada área na logística. São feras mesmo naquele assunto. Eles dominam assim com maestria tudo que é relacionado àquele assunto. Só que, ao mesmo tempo que eles dominam muito um assunto que está dentro da cadeia de suprimentos, vamos falar, por exemplo, tem gente que é muito bom mesmo na parte de transportes. Tem outros que são muito bons mesmo na parte do planejamento, outros muito bons na parte de armazenagem. Só que quando você é muito bom numa outra coisa, não tem a visão sistêmica, te complica você conseguir propor boas ações. Porque essas pessoas, algumas pessoas que têm essa especialização tão forte em uma determinada área, alguns podem ter uma grande dificuldade de entender
os impactos da sua área, das suas atividades em outras áreas. E aqui eu vou te mostrar uma situação clássica para você perceber como que isso acontece. E eu tenho certeza que o que eu vou falar para você agora, tenho muita certeza que você já viveu isso. Pensa nessa situação clássica aqui que eu vou te falar. Pensa assim, existe um profissional de logística e esse profissional ele é responsável pelo atendimento ao cliente. Trabalha na área de Customer Service, vamos colocar como exemplo. E esse profissional já tem muitos anos de experiência naquela atividade. E aí, em um determinado dia, ele recebe lá de manhã um pedido de um cliente para carregamento no mesmo dia. O cliente ligou, olha, eu preciso que você carregue esse produto hoje. E no período da tarde, ele precisa estar recebendo esse produto. Tá bom, então de manhã ele recebeu o pedido, na área de Customer Service, para carregar, para que o cliente recebesse lá na onde ele pediu para entregar, no período da tarde. E aí o que faz a área de Customer Service? Ela vai lá, coloca esse pedido no sistema, né, para o centro de distribuição começar a preparar a carga para o carregamento. E aí, é claro que antes, né, de combinar com o cliente o carregamento, a área de atendimento ao cliente, a área de Customer Service, ela já verificou que havia disponibilidade para carregar. Havia janela de carregamento disponível. Então, a princípio, ok, não tá cheia a operação hoje. Hoje a operação está mais tranquila, então eu vou combinar com o meu cliente sim para carregar hoje, porque eu estou vendo que tem oportunidade para carregar, tem espaço, tem janela disponível. Então, a princípio, a área de Customer Service entendeu que estava tudo ok e combinou com o cliente. Combinou com o cliente, ok, me entregou o pedido e hoje a gente vai carregar para te entregar no período da tarde. Só que a carga que ele precisava que fosse preparada para esse cliente, ela exigia um nível de customização, de preparação muito alta. E por quê? Porque o cliente tinha uma série de requisitos, uma série de exigências e sempre que ele fosse receber um produto precisava cumprir aqueles requisitos, aquelas exigências. E para fazer tudo aquilo, né, para você conseguir preparar aquela carga para carregar no mesmo dia, a expedição ela tinha mais dificuldade. Só que como a expedição ela estava tranquila, e aí a pessoa do Customer Service viu que estava tranquilo e programou para carregar o pedido naquele dia, só que não considerou o seguinte, não considerou que a produção, que a expedição, a área de expedição, quando ela tem uma atividade cruzada, nesse exemplo que eu estou te dando, e ela tem recursos que são para recebimento e para expedição. E naquele dia, como estava fraca a expedição, ela se programou para receber mais produto acabado para poder armazenar. Então, parecia que estava vazia a operação, parecia que a operação estava tranquila, só que nesse caso ela não estava, porque ela viu que tinha pouca expedição, programou mais recebimentos. Então, o que vai acontecer? Se o profissional de logística, que trabalha ali nessa área de atendimento ao cliente, ele tivesse uma visão clara do processo, conhecesse como que funciona essa operação da empresa dele, que a operação lá da distribuição ela tem uma atividade de recebimento e uma atividade de expedição, e que os recursos são compartilhados. Se esse profissional conseguisse entender tudo isso, como funciona aquela operação, e entendesse o que seria necessário acontecer para cumprir aquela entrega com o cliente, ele teria feito uma outra tratativa antes de combinar, antes de acertar com o cliente o carregamento para aquele mesmo dia. Provavelmente, ele teria tomado a seguinte ação, antes de se comprometer com o cliente. Ele teria entrado em contato lá com a operação, com o centro de distribuição, e verificado a possibilidade de realizar aquele carregamento para atender o cliente. Só que ele não fez isso. Ele não fez. Ele combinou e nem falou com a operação. E aí, para não furar a entrega com o cliente, o centro de distribuição teve que se virar, se desdobrar, para conseguir fazer o carregamento naquele dia. Com certeza, nesse exemplo, vai ter atraso no carregamento. Mas foi carregado. E o outro impacto que vai ter vai gerar horas extras na operação. Isso tudo por quê? Porque não havia uma visão clara de uma outra pessoa, uma visão clara de todo o processo. E o pior de tudo, numa situação dessa, onde a pessoa não tem um conhecimento de como o processo funciona, de como que as atividades
se interrelacionam e das dificuldades de uma área, de uma ação, quando ela faz uma ação na atividade dela, o impacto que tem em outra, o pior de tudo isso é que talvez o cliente tivesse até flexibilidade para receber em um outro dia. Ele pediu para carregar naquele dia, para entregar naquele dia, mas talvez ele tivesse flexibilidade, se fosse explicado para ele que havia uma dificuldade para entregar no mesmo dia. Então, assim, será que esse tipo de situação já aconteceu alguma vez com você? Será que você já passou por isso, onde uma determinada área definiu alguma coisa sem combinar contigo e isso gerou uma baita de um estresse, um baita de um problema na sua operação? Olha, eu arrisco dizer que sim. E esse tipo de situação, quando acontece, compromete o resultado da área. Por quê? Porque você, de repente, tem algumas metas para cumprir e por falta de visibilidade da cadeia como um todo, essa sua meta pode ficar comprometida por uma outra área, que não sabia como que você trabalha, não conhece o impacto que ela tem quando ela pede alguma coisa fora de uma regra, fora de um procedimento. Tem exceções? É claro que tem. Por isso que eu falei que nesse exemplo, o correto seria a parte de atendimento ao cliente, conversar com o centro de distribuição, alinhar antes e combinar se dá ou não dá para fazer. E aí a coisa provavelmente ia ser possível de alguma forma alinhar que ia conseguir atender o cliente. O grande erro nesse exemplo é não ter tido uma visão de conversar e entender o impacto que aquilo iria gerar numa operação. Daí a importância das pessoas que trabalham na área de logística, dos profissionais de logística, daí a importância de ter uma visão sistêmica da cadeia. Para que eles consigam, para que os profissionais consigam entender os impactos das suas ações em todos os envolvidos naquela cadeia de suprimentos. Precisa ter essa visão. E quando você consegue ter essa visibilidade, é totalmente possível você entender em quais áreas que você pode trabalhar na logística. Quando você tem isso claro, aonde você está inserido, o tamanho de uma cadeia de suprimentos, fica muito mais claro você entender quais são as áreas que você pode trabalhar na logística, aonde você pode crescer, onde você vai construir sua carreira na logística. Então vamos lá, deixa eu mostrar para você então quais são as áreas que você pode trabalhar e fazer carreira na logística. Vamos lá. Na ponta inicial da cadeia, a gente tem a interface com o fornecedor, certo? Então, o fornecedor, você lembra que você está no centro, a sua empresa fica dentro de um processo, uma cadeia de suprimentos, a sua empresa ela fica no centro. E antes disso, para abastecer a sua empresa, você tem os fornecedores. E tem toda a interface com o fornecedor. Você pode, como um profissional de logística, ser responsável pelas negociações com os fornecedores, pelo suprimento de matéria-prima, de insumos para a empresa. Você pode ser responsável pela homologação e por busca de novos fornecedores. Você também pode ser responsável pelo planejamento e pela programação das necessidades de materiais, pelo follow-up dos pedidos com o fornecedor. Essa é uma atividade que um profissional de logística pode executar quando ele está no início da cadeia, tratando com os fornecedores. E quando você recebe matéria-prima, insumos e é melhor, você pode ser responsável pelo quê? Pela conferência, pelo recebimento físico desse material, pela armazenagem, pelo controle de estoque. E isso, você já está numa outra etapa na cadeia de suprimentos. E quando você está trabalhando nessa parte já de estoques, você precisa o quê? Para definir o que vai ser produzido, você pode ser responsável pelo planejamento de produção e estoque de produtos acabados. Você pode ser responsável pela programação e controle da produção. Tudo isso está dentro da cadeia de suprimentos e são atividades que profissionais de logística fazem. E depois que você produz, depois que você já foi definido que era para ser produzido, depois que é produzido, que um produto é produzido, você pode ser responsável pelo quê? Você pode ser responsável pela armazenagem de produto acabado, pelo controle de estoques, pelo recebimento, pela expedição do produto acabado, pela gestão de um armazém externo.
são atividades relacionadas aos profissionais de logística. Olha quanta área, olha quanta coisa que um profissional de logística pode fazer. E para transportar e chegar no final da cadeia de suprimentos, que você está lá, agora você já está numa etapa de distribuição. Você produziu, né, a produção, aí tem a etapa de distribuição, que é toda essa gestão de armazenagem, recebimento de produto, estocagem, certo? E agora você vai para a ponta final, você precisa fazer chegar o seu produto, depois que produziu, aonde? Você precisa transportar o seu produto, né, para o cliente. Ou você também pode ser responsável por transportar o produto do fornecedor para a empresa onde você trabalha. E aí você vai ser responsável pela contratação de transporte inbound, que é o recebimento aí dos fornecedores, matéria-prima, insumos. Você pode ser responsável pelo transporte outbound, que é já a operação para você entregar o produto acabado nos clientes da sua empresa, da empresa onde você trabalha. E você pode ser responsável pela operação, toda a operação de transporte, pela gestão das transportadoras. Você pode ser responsável pelo transporte internacional e também na área de comércio exterior, importação ou exportação. Tudo isso são atividades dentro da cadeia de suprimentos, são atividades de logística, que acontecem dentro daquelas 4 caixinhas: fornecedor, produção, distribuição e cliente. Eu te disse que nessas caixinhas estão cheias de atividades logísticas. E ali é onde você pode trabalhar. E não significa que quando você escolhe trabalhar em uma caixinha, você vai ter que ficar naquela caixinha sempre. Você tem oportunidades de trabalhar em outras etapas da cadeia de suprimentos. Se você está trabalhando hoje no relacionamento com o fornecedor, nada impede de você depois estar trabalhando na parte de gestão de produto acabado, no armazém, na gestão de armazém. Não impede nada de você fazer isso. E no ponto final da cadeia, ainda existe a ligação com o cliente. Você pode ser responsável pelo atendimento ao cliente, fazendo interface dos pedidos que você vai receber do cliente com a operação logística. E dependendo do porte da empresa onde você trabalha, muitas áreas elas podem ser desmembradas. Porque a empresa pode ser tão grande que as atividades, se ficarem, várias atividades diferentes ficarem com o mesmo profissional, não vai se tornar possível, ficar um negócio muito pesado. E aí as atividades são desmembradas, né? E assim aumenta cada vez mais as oportunidades suas de atuação na logística. Aumenta oportunidades para você crescer profissionalmente. Você quer ver um exemplo? Você pode ter um profissional numa empresa muito grande, você pode ter uma área de planejamento, e você pode ter um profissional atuando no planejamento de curto prazo e um outro no de longo prazo. Em empresas menores, pode ser que o mesmo profissional faça o curto e o longo prazo. Então você vê como você tem um leque de possibilidades de trabalho na logística muito grande. E também a gente tem dentro da logística áreas relacionadas a projetos. Você pode ter áreas relacionadas a projetos logísticos, gestão das operações logísticas. Você pode ter uma área de gestão de performance, de acompanhamento de indicadores, de condução de processos de melhoria relacionados à logística. Tudo isso, né, você percebendo como funciona uma cadeia de suprimentos, você vai ver que tem muita oportunidade. E o que eu pego muitas vezes as pessoas falando é: poxa, Rubens, eu estou há muito tempo numa determinada área. Eu trabalho muito tempo aqui. Eu falo: olha, não tem problema nenhum você trabalhar muito tempo numa determinada área. Não tem problema algum mesmo. Contanto que você não esqueça de olhar as outras áreas. Entender o que as outras áreas fazem. Isso é muito importante. Para quê? Para que você crie essa visão sistêmica. Não tem problema algum você ser um especialista em transporte, um especialista em armazenagem. Não tem problema algum, contanto que você consiga entender o todo. É muito importante para um profissional de logística ter essa visão de cadeia de suprimentos, ter essa visão de um todo. Para que ele tome sim as ações, para que ele defina as soluções que vão ser as mais corretas, quando ele tiver que melhorar um resultado, quando ele tiver que bater uma meta. Para que ele não defina ações
que vão atrapalhar outras áreas. Então você tem que explorar, né, dentro do possível, né? É muito provável que hoje você esteja envolvido em uma dessas áreas na logística. Com certeza você está. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você não precisa ficar restrito a crescer apenas nesta área. Não precisa. Você tem que explorar outras áreas na logística. Outras áreas dentro da cadeia de suprimentos. E assim você vai conseguir ter um desenvolvimento profissional muito maior, porque você vai vivenciar na prática como é que funciona as outras áreas, e você vai conseguir criar, com as áreas envolvidas dentro de uma cadeia de suprimentos, uma coisa muito importante chamada empatia. É muito complicado você desenvolver a empatia de algo que você não conhece. Se você começar a criar essa empatia, que é entender as dificuldades que a outra área tem, se colocar no lugar da outra área, entender que se você fizer isso, o que você vai impactar, a tua chance de sucesso, a tua chance de crescer vai ser muito maior. Por quê? Porque você vai propor ações, porque você vai propor soluções que realmente vão ser eficientes e eficazes para toda a cadeia de suprimentos, e não apenas para a sua área. Você não vai estar olhando apenas o ótimo local, mas sim você vai estar buscando o bom global. É isso que você, como um profissional de logística, precisa ter em mente. Que para você bater um resultado, para você melhorar um resultado, para você bater uma meta, você tem que estar sempre de olho no bom global e não apenas no ótimo local. E eu falo o seguinte, quanto mais áreas diferentes você puder atuar, melhor vai ficar a sua visão na cadeia de suprimentos, melhor vai ficar a sua visão sistêmica e, consequentemente, a sua capacidade de tomar decisões que vão ser benéficas para a cadeia como um todo. E assim, mudar de área não é só uma questão de desejo, né? Não adianta apenas você querer mudar de área. Eu quero ir trabalhar na área X para eu criar minha visão sistêmica. Você pode, mesmo não trabalhando em uma outra área, criar. Vai lá conhecer outra área. Vai lá, tenta ver um dia passado conhecendo as atividades dessa área. Entenda tudo como está acontecendo. Um dia você vai conseguir, claro que não entender todas as peculiaridades. Talvez você não vai conseguir entender tão a fundo o processo. Mas vai começar a ficar mais claro para você. Vai ficar mais claro tudo que você faz, o que causa de impacto naquela área. Então, você vai precisar que para você começar a migrar de uma área para outra, e você de repente ter a oportunidade de crescer em outra área, você vai precisar mostrar que você merece fazer isso também. Ninguém vai tirar você de uma área e colocar em outra se você não mostrar que merece. E a única forma de você mostrar que você consegue, realmente que você merece essa rotação, que a gente fala, esse job rotation, qual que é? Através dos seus resultados. Mostrando que você entrega bons resultados, resultados acima da média, e também está batendo suas metas. Porque se você está batendo suas metas numa determinada área, a chance de você bater as suas metas numa outra área é muito maior. E, consequentemente, você pode sim trabalhar em outras áreas da logística. Então, o que você precisa ter bem claro é que você não precisa necessariamente ficar a sua carreira inteira em uma única área dentro da logística. Entenda como funciona a cadeia de suprimentos. Entenda todos os processos que existem dentro de uma cadeia de suprimentos. E você vai ver que ali está cheio de atividade logística, que você pode trabalhar, que você pode se desenvolver e que você vai crescer profissionalmente. E você não precisa ficar em uma atividade, você pode ir mudando para ajudar você a criar a visão sistêmica, que é algo que vai ser extremamente importante aí para você melhorar seus resultados e bater as suas metas na logística. Bom, pessoal, essa parte esse tema da live de hoje, que a gente acabou de chegar ao fim, é um tema que eu tenho recebido muitas perguntas mesmo, de profissionais que estão há muito tempo numa determinada área e me perguntam como que eu faço para crescer. E é exatamente isso. Acho que você pode ser um profissional de uma área, um especializado, mas você nunca pode deixar de conhecer as outras áreas. Isso é fundamental para formar você como um profissional de logística, e não apenas um profissional
daquela determinada atividade da logística. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer para mim aqui, fica à vontade, agora é a hora que eu abro para fazer pergunta relacionada a esse tema e aí eu vou responder para você agora, tá legal? Vamos aguardar se alguém vai ter alguma pergunta e aí eu vou responder, tudo bem? Queria agradecer a sua participação aqui na live, ter ficado aqui comigo, entendido um pouco mais as atividades que estão relacionadas à logística, aonde você pode crescer profissionalmente e entender que você tem que sair da zona de conforto. Procure outras áreas que você nunca tenha trabalhado na logística para você aprender mais sobre elas. E aquilo que você já aprendeu das outras áreas, que você já trabalhou e vai para uma nova, vai ajudar você, inclusive, a ser um profissional melhor nessa área que você vai. Porque você vai entender as diferenças, né, os impactos do que você faz na outra área. É muito importante isso para você criar a sua visão sistêmica. Tá legal? Muito obrigado. Espero você na próxima live, quarta-feira que vem, às 9 da noite. Um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.